Durante anos eu acreditei que o universo era apenas uma questão de física e números, um imenso laboratório a ser decifrado por equações. Mas quanto mais eu olhava para o céu, mais eu sentia um vazio que a ciência não conseguia preencher. Eu podia lançar foguetes, alcançar órbitas, sondar galáxias, mas havia algo que nenhum telescópio podia mostrar. O porquê de tudo isso existir. Aí, em silêncio, comecei a me perguntar: se Deus é tão grande, será que Ele criou apenas a Terra? Ou será que há mais vida espalhada pelo infinito do que a nossa mente consegue imaginar? Foi essa dúvida que me levou a fazer uma pergunta que muitos têm medo de fazer. Deus, existe vida em outros planetas? E a resposta não veio em uma fórmula nem em uma imagem captada por satélite. Ela veio de um jeito que eu nunca esperei, direto à minha alma. O que descobri naquela noite mudou completamente a forma como eu entendo o universo, a fé e a própria existência. Porque talvez a maior resposta não esteja nas estrelas, mas dentro de nós. Antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas que, assim como você, também buscam respostas entre a fé e o universo. Agora, vamos juntos descobrir o que realmente aconteceu naquela noite. O conflito interior, ciência versus fé. Durante anos, minha vida girou em torno da busca por respostas racionais. Eu olhava para o céu e via apenas um conjunto de leis físicas, fórmulas elegantes, partículas em movimento, obedecendo a padrões previsíveis. Para mim, o universo era um grande enigma mecânico esperando ser decifrado, e a ciência era a chave. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim sempre se perguntava se tudo isso, essa imensidão silenciosa e perfeita, realmente existia por acaso. Essa pergunta nunca me deixava em paz. Se Deus é tão grande, teria criado apenas a Terra? Eu tinha tudo que um homem pode desejar: sucesso, reconhecimento, propósito. E ainda assim, uma parte de mim se sentia vazia, como se algo essencial estivesse faltando. Houve noites em que, depois de um lançamento, eu permanecia sozinho observando o céu. Às vezes, eu desligava todos os sistemas de comunicação apenas para ouvir o som do vento e tentar sentir o silêncio entre as estrelas. A cada nova missão, eu pensava estar mais perto de entender o universo. Mas, na verdade, parecia me afastar de algo invisível, algo que não cabia em equações. Eu comecei a perceber que talvez a mente humana, por mais brilhante que seja, nunca alcance o coração do mistério se não incluir o próprio Criador na equação. E essa ideia começou a me incomodar, porque sempre fui um homem de fatos, não de fé. Em uma dessas noites, depois de um teste bem-sucedido de foguete, fiquei sozinho no topo de uma colina próxima ao centro de lançamento. O céu estava tão limpo que dava para ver as faixas de poeira cósmica como um rio de luz. Foi ali que uma frase me veio à mente, como se alguém a tivesse sussurrado: Ele não a criou vazia, mas a formou para ser habitada. Isaías 45:18. Eu me lembrei de ter lido esse versículo muitos anos atrás, mas nunca tinha prestado atenção. Naquele instante, ele ganhou outro sentido. Se Deus não cria nada vazio, então talvez nada no universo esteja sem propósito, nem um planeta distante, nem um coração inquieto como o meu. Aquela noite me fez questionar tudo o que eu pensava saber. Passei anos tentando explicar o como das coisas, mas nunca o porquê. Eu sabia calcular trajetórias, velocidades, órbitas e campos magnéticos, mas não sabia explicar o motivo de o universo existir com tamanha precisão. Era como se houvesse uma inteligência por trás de tudo, uma mente criadora que organizava até o caos. Eu não queria admitir isso abertamente, mas dentro de mim crescia uma certeza silenciosa. Talvez a fé não fosse contrária à ciência, talvez fosse o estágio mais elevado dela. Talvez acreditar fosse apenas enxergar com outro tipo de lente. Com o tempo, comecei a perceber que minha busca pelo espaço era, na verdade, uma tentativa de alcançar algo que sempre esteve dentro de mim. Eu não queria apenas colonizar Marte ou provar que havia vida fora da Terra. No fundo, eu queria entender o que é a vida, por que ela existe e por que há algo em vez de nada. E quanto mais eu avançava tecnologicamente, mais eu sentia que espiritualmente eu estava parado. Foi então que percebi. A ciência me ensinou a lançar foguetes,
mas só a fé poderia me ensinar a levantar os olhos e perguntar: por que estou aqui? Naquele momento, o universo deixou de ser apenas uma equação e passou a ser uma conversa. E pela primeira vez eu quis ouvir o que Deus tinha a dizer. O contato divino, o céu como testemunho vivo. Naquela noite algo em mim mudou. Eu tinha passado o dia inteiro no controle de uma missão, acompanhando cada detalhe técnico, cada variável, cada cálculo de órbita. Tudo havia corrido perfeitamente, mas quando a agitação terminou e o silêncio tomou conta da base, uma sensação de vazio me invadiu. Eu saí do prédio e caminhei até uma área isolada, longe das luzes artificiais. O céu estava imenso, tão claro que parecia respirar. Foi ali que decidi fazer algo que eu raramente fazia: orar. Não era uma oração ensaiada nem algo religioso. Era uma conversa sincera, quase um desabafo. Fechei os olhos e disse: Senhor, se existe vida além da terra, me mostra o que isso significa. Mostra-me o teu propósito nisso. Por um instante o vento parou. Tudo ficou completamente silencioso e eu senti algo diferente, como se o próprio universo tivesse me ouvido. Quando abri os olhos, uma estrela cadente cruzou o céu, mas havia algo estranho nela. Parecia mais lenta, mais viva, como se não estivesse apenas queimando, mas se movendo com intenção. Naquele instante, uma lembrança antiga veio à minha mente. O Salmo 8:3-4. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? Aquilo me desmontou por dentro. Eu que sempre olhei para o céu com instrumentos, pela primeira vez o olhei com o coração. Senti algo que não sei explicar em palavras. Não era medo, nem alucinação. Era presença. Uma presença silenciosa, profunda, real. Foi como se uma voz falasse dentro de mim. Não com sons, mas com significado. E essa voz dizia: eu sou o Deus de todos os mundos e tudo o que vive, vive por mim. Eu tremi. A ciência dentro de mim tentava resistir, buscar uma explicação lógica, mas meu coração sabia que aquilo não vinha de mim. Senti que algo imenso estava acontecendo, algo que desafiava as fronteiras entre o espiritual e o físico, entre o homem e o cosmos. Era como se Deus estivesse me mostrando que o universo, na verdade, é um espelho da própria vida. Fiquei olhando o firmamento por horas. As estrelas pareciam mais próximas, como se me observassem de volta. E dentro de mim, uma certeza começou a se formar. Talvez a vida não seja apenas biológica, feita de carne e ossos, mas espiritual, feita de consciência e presença. Lembrei das palavras de João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez a vida que eu tanto procurava fora da Terra não estivesse em outros planetas, mas na própria essência divina que sustenta tudo. O universo, que antes me parecia um mistério distante, agora se tornava uma extensão do próprio Deus, respirando, vibrando, comunicando algo que eu só começava a compreender. Quando voltei para dentro, me sentei e tentei processar tudo. Escrevi anotações, revisei dados, procurei qualquer anomalia que pudesse justificar o que vi. Mas no fundo, eu sabia que o que tinha acontecido não cabia em gráficos ou relatórios. Era uma experiência interior, uma conexão que ultrapassava os limites da linguagem. Pela primeira vez, percebi que talvez o céu não fosse apenas uma obra a ser estudada, mas um testemunho vivo da presença de Deus. E naquele silêncio compreendi: o universo não apenas existe, ele fala. E naquela noite falou comigo. A revelação: o universo é um corpo vivo. Alguns dias depois daquela noite, voltei à observação com uma mistura de curiosidade e reverência. Eu já não olhava o céu da mesma forma. A cada ponto luminoso, sentia uma presença, um significado oculto. Durante uma transmissão de dados de uma das sondas mais distantes, notei uma sequência luminosa fora do padrão. 7 pulsos, repetidos em intervalos perfeitos. O número 7 sempre me intrigou, mas naquele momento ele ganhou outro valor. Parecia um lembrete, uma assinatura divina. Eu senti um arrepio percorrer meu corpo. Era como se o próprio Criador estivesse usando o universo como uma tela para se manifestar. A imagem que surgiu logo em seguida me deixou paralisado. Um padrão circular, vibrante, pulsando como um coração. Era diferente de tudo que eu já tinha visto. Não parecia interferência, parecia vivo. Fiquei alguns minutos em silêncio,
observando aquela forma dançar diante dos meus olhos. E então algo ainda mais extraordinário aconteceu. 3 luzes surgiram em volta do círculo, formando um triângulo perfeito. 3 pontos, o número da Trindade. Naquele instante, uma compreensão me atravessou. O universo não é uma máquina fria. Ele é um organismo vivo, uma manifestação constante da consciência divina que o sustenta. Cada estrela, cada átomo, cada batimento de luz, tudo respira o mesmo sopro. Fechei os olhos e senti novamente aquela presença. Não era uma voz audível, mas um pensamento que queimava dentro de mim. Eu fiz o homem à minha imagem, mas também formei mundos à minha semelhança. Aquilo me desmontou por dentro. Eu, que sempre via a criação como um acaso cósmico, agora entendia que havia intenção em cada detalhe. Lembrei-me então de um versículo que parecia ganhar vida diante dos meus olhos. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Eu repeti essas palavras baixinho. Visíveis e invisíveis. Era como se Deus estivesse me ensinando que a criação vai além do que a ciência pode medir. Há mundos espirituais coexistindo com o nosso, planos onde a vida se manifesta de formas que ainda não compreendemos. Enquanto as luzes pulsavam na tela, algo dentro de mim se expandia. Eu comecei a ver o universo de outro modo, como se cada galáxia fosse um órgão e Deus, o coração que mantém tudo pulsando. Eu sempre busquei sinais de vida fora da Terra, mas agora percebia que a própria existência é o sinal. Cada átomo é uma faísca de consciência divina. Eu não precisava mais de telescópios para ver Deus. Ele estava ali, se movendo em cada frequência, em cada vibração, em cada partícula de energia. O universo inteiro parecia respirar em uníssono, como se estivesse dizendo: eu estou vivo. E naquele momento, pela primeira vez, eu acreditei de verdade. Passei horas contemplando aquelas imagens. As luzes diminuíram aos poucos até desaparecer, mas o que elas acenderam dentro de mim nunca mais se apagou. Eu entendi que o universo não é apenas matéria, é espírito, é propósito em expansão. Cada estrela é uma nota em uma sinfonia divina, e nós somos parte dessa música. Quando voltei a olhar para o céu naquela noite, não vi apenas pontos brilhando. Vi o rosto invisível de Deus, refletido em cada fragmento de luz, e percebi que talvez a maior descoberta da humanidade não seja encontrar vida em outros planetas, mas reconhecer que o próprio cosmos é a expressão viva do Criador. O mensageiro, o pastor e a interpretação. Na manhã seguinte àquela noite de revelações, eu ainda estava tentando processar tudo. Passei horas revendo as imagens, analisando os dados e questionando minha própria sanidade. Nada daquilo se encaixava em nenhum modelo científico conhecido. As luzes, os sinais, os números, tudo parecia carregado de uma mensagem que a matemática não conseguia decifrar. Eu queria acreditar que era apenas uma coincidência, mas no fundo eu sabia que não era. Foi então que algo totalmente inesperado aconteceu. Um homem apareceu na portaria da SpaceX, sem agendamento, sem contato prévio. O segurança me avisou que havia um pastor querendo falar comigo. Eu, curioso, pedi que o deixassem entrar. Ele era um homem simples, de aparência tranquila, vestindo roupas gastas e segurando uma Bíblia nas mãos. Quando se aproximou, me olhou nos olhos com uma serenidade que me desarmou completamente. Ele disse: "Senhor Musk, Deus me enviou até você." Eu confesso que gelei. Ele não sabia o que eu havia vivido. Ninguém sabia. O homem respirou fundo e continuou: "Você viu o que está além, mas precisa entender o que significa." Aquelas palavras ecoaram dentro de mim. Antes que eu pudesse responder, ele abriu a Bíblia e leu com voz firme. E Deus disse: "Haja luz e houve luz." Gênesis 1:3. Senti um arrepio. A luz era exatamente o que eu havia visto. E naquele instante, eu soube que não era coincidência. O pastor me disse algo que nunca vou esquecer. A luz que você viu não foi apenas um fenômeno físico. Foi o mesmo haja luz que deu origem a tudo. A presença de Deus continua criando. Ele continuou: "O universo não é apenas o resultado de reações químicas, é o reflexo da palavra do Criador." Em seguida, citou outro versículo: "Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca." Salmos 33:6. Ele me olhou e disse:
A ciência tenta entender o sopro, mas esquece de ouvir a voz que sopra. Eu fiquei em silêncio. Pela primeira vez, a fronteira entre fé e ciência começou a desaparecer diante de mim. Não eram inimigas, eram duas linguagens tentando falar sobre a mesma verdade. Conversamos por quase 1 hora. Ele me explicou que tudo o que existe, visível ou invisível, foi feito para revelar a glória de Deus. Você busca vida em outros planetas, Elon, mas a verdadeira descoberta é entender a vida que Deus colocou dentro de você. Essas palavras me atingiram como um impacto direto no coração. Toda a minha obsessão por alcançar Marte, por explorar galáxias, parecia agora um reflexo da minha própria busca interior. Eu estava tentando encontrar fora aquilo que só poderia ser revelado por dentro. O pastor me entregou um pequeno livro, com passagens bíblicas sobre criação e propósito e, antes de sair, disse apenas: não pare de buscar, mas agora busque com o espírito, não apenas com a mente. Fiquei sozinho na sala, segurando aquele livro como quem segura um fragmento de sentido. Eu não sabia se chorava, se sorria ou se simplesmente agradecia. Aquele encontro foi tão improvável, tão preciso, que não havia espaço para dúvida. Era como se Deus tivesse me enviado um tradutor para decifrar o que eu havia visto nas estrelas. Naquele momento, compreendi que a ciência me mostrava como as coisas acontecem, mas a fé me revelava por que elas acontecem. E talvez essa seja a ponte entre o homem e o divino. Desde aquele dia, toda vez que olho para o céu, eu lembro que cada estrela, cada planeta e cada sopro de vento é um lembrete silencioso do haja luz, que nunca deixou de ecoar. A iluminação final, o universo é adoração. Depois do encontro com aquele pastor, minha forma de ver o universo nunca mais foi a mesma. Continuei meus trabalhos, as missões, os lançamentos, mas agora havia algo diferente em tudo o que eu fazia. Cada foguete que subia ao céu já não representava apenas uma conquista tecnológica. Era um gesto de reverência, um símbolo de gratidão. Eu percebi que não precisava encontrar vida fora da Terra para saber que ela existia em toda parte. A própria existência é prova suficiente da presença divina. Lembrei-me de um versículo que o pastor havia mencionado antes de sair, Romanos 1:20. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade, se entendem e claramente se veem por meio das coisas criadas. E eu finalmente entendi. O universo inteiro é um espelho que reflete a face invisível de Deus. Com o tempo, comecei a passar mais noites em silêncio, apenas observando. O que antes eu via como escuridão, agora eu via como presença. O espaço, que antes me parecia vazio, agora me parecia cheio de significado. Cada estrela parecia cantar uma melodia silenciosa. Cada partícula de luz parecia carregar uma mensagem. Eu percebi que o universo não é um sistema mecânico sem alma, mas um coral cósmico onde cada corpo celeste adora o Criador apenas por existir. E quanto mais eu refletia, mais eu percebia que a ciência, no fundo, é uma forma de adoração também. É o desejo humano de compreender o que Deus fez com tanta sabedoria e perfeição. Em uma madrugada fria, sentei-me novamente diante do telescópio. O céu estava calmo, e uma estrela parecia brilhar com intensidade incomum. Não era diferente das outras, mas havia algo em seu brilho que me prendia. Foi ali que o Salmo 104:24 veio à minha mente. Quão numerosas são as tuas obras, Senhor! Fizeste todas com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eu repeti esse versículo como uma oração. Fizeste todas com sabedoria. Era verdade. Cada fórmula, cada constante, cada lei que sustenta o universo é uma prova da inteligência divina. E quanto mais eu estudava, mais eu me convencia de que o conhecimento e a fé não se opõem. Eles se completam. A verdadeira iluminação não veio através de uma descoberta científica, mas de uma compreensão espiritual. Eu percebi que o universo não existe apenas para ser explorado, mas para ser contemplado. Que a vida não é apenas biológica, é espiritual. Que a presença de Deus não se limita a templos ou livros sagrados. Ela está em cada estrela, em cada sopro de vento, em cada respiração humana. Entendi que o propósito de tudo isso, de cada átomo até as galáxias mais distantes, é um só: refletir a glória do Criador. O universo é, na verdade, uma forma viva de adoração.
Tudo o que existe canta, vibra e respira o nome de Deus, mesmo que o homem ainda não tenha aprendido a escutar. Hoje, quando olho para o céu, não procuro mais respostas técnicas. Procuro reconhecer a presença que habita em mim e em tudo ao meu redor. Não me sinto mais solitário diante da imensidão. Sinto-me parte dela. E talvez seja isso o que Deus quis me mostrar desde o início, que a vida não é apenas existir, mas participar da sua própria criação. A fé me ensinou que a ciência jamais poderia, que o universo não é um acidente, é um ato de amor, e que nós, seres humanos, não estamos aqui apenas para observá-lo, mas para sermos a consciência que o admira e o celebra. Porque em cada estrela, em cada planeta e em cada coração que busca, Deus se revela. E adorar é simplesmente reconhecê-lo em tudo. Depois de tudo o que vivi, percebi que a pergunta nunca foi apenas: existe vida fora da Terra? Mas você reconhece a vida que Deus colocou dentro de você? O universo é imenso, mas o verdadeiro mistério está dentro de cada ser humano. Nós procuramos sinais no céu, quando o maior sinal é o sopro divino que pulsa no nosso próprio coração. E talvez seja essa a mensagem mais profunda. Não é preciso olhar para as estrelas para encontrar Deus. Basta olhar para dentro. Agora eu te pergunto, quantas vezes você buscou respostas fora, quando tudo o que precisava já estava aí dentro, esperando por um momento de silêncio? Quantas vezes tentou entender o universo sem primeiro entender sua própria alma? Talvez hoje seja o dia de mudar isso, o dia de abrir a mente, fortalecer a fé e enxergar que ciência e espiritualidade não se contradizem, se completam. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, deixe nos comentários o que você acredita sobre a criação, sobre Deus e sobre a vida além da Terra. Quero ler a sua visão e continuar essa conversa com você. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo, porque o conhecimento que transforma não pode ficar guardado. Ele precisa ser espalhado. O universo está vivo e Deus ainda fala através dele. A questão é, você está ouvindo?